Então vamos lá, Mateus 21, a partir do versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Pai, nós oramos e clamamos em nome de Jesus, graça e favor do Senhor. Clamamos aplicação personalizada da Tua Palavra, entendimento espiritual. Clamamos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo Teu Espírito. Clamamos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra. Clamamos que a Tua Palavra fale e cale em nossos corações e cumpra o propósito que o Senhor tem determinado para esse tempo e para essa hora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, já há mais de um ano vocês nos ouvem falando a respeito de uma nova estação. Estamos vivendo muita coisa boa da parte de Deus, estamos vivendo um tempo de graça, de favor do Senhor, mas obviamente cremos que Deus quer nos levar ainda mais longe. Ele quer nos acrescentar muito mais como igreja. Essa é uma boa hora para você falar amém. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra de Jesus como algo importante no processo daquilo que Deus quer fazer, não só nas nossas vidas como indivíduos, na nossa vida como igreja, naquilo que Ele tem planejado e proposto para nós. O Senhor Jesus, obviamente, está falando aos judeus dos seus dias. Eu costumo dizer até porque Ele não saiu de Israel, essa era a sua principal audiência. Mas o ensino de Jesus nunca se limitou a apenas os judeus que o ouviam. Ele diz em Mateus 28, nós temos o registro da grande comissão: ide, fazei discípulos das nações. Então ele estava falando dos gentios, ou seja, os não judeus. O Senhor Jesus diz: batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles, os gentios, a guardarem tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então obviamente o Senhor estava preocupado que tudo aquilo que Ele falava e ensinava fosse multiplicado, replicado, geração após geração, chegasse até mim e até você. E obviamente esse ensino é não apenas apresentado por Nosso Senhor, mas é registrado no Evangelho, porque Ele queria que isso servisse de orientação, de fundamentação, de parâmetro para mim e para você. Obviamente o Senhor Jesus, ao falar por meio de parábolas e alegorias, usava não apenas de um elemento didático muito eficaz, mas Ele também, por meio da alegoria, conseguia tratar e trabalhar com muitos símbolos. Então, quando eu olho para essa parábola, há algumas coisas que nós precisamos entender dentro da simbologia, da aplicação que o Senhor Jesus está trazendo por meio dessa alegoria. Então, em primeiro lugar, eu queria trabalhar aqui a construção do significado da parábola com vocês. Depois, nós vamos tirar algumas lições da própria parábola, para só em terceiro lugar, a gente tentar focar em algumas aplicações para as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus fala a respeito de uma vinha. Ele fala do dono de uma vinha que arrendou a vinha a um grupo de lavradores. Esse grupo de lavradores falhou em cumprir a expectativa do dono da vinha, que era receber os frutos, e eles não entregaram. O dono da vinha se sente no direito de cobrar os frutos que não estão sendo entregues. Esses frutos continuam sendo negligenciados e não apenas a cobrança dele é desmerecida, como a Bíblia diz,
que eles começaram a maltratar, espancar, apedrejar esses servos que foram enviados. Por último, ele diz, vou enviar meu filho, a meu filho eles vão ter respeito. Jesus disse, resolveram matar o filho, até que a decisão é tirar deles a vinha e entregar a um outro grupo de lavradores. Qual é a interpretação dessa vinha? Nós lemos até o versículo 43, mas o versículo 45 diz assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles não tiveram dificuldade de entender que Jesus está falando deles, não apenas os sacerdotes, não apenas os escribas, não apenas os fariseus, era deles como nação, era deles como povo que o Senhor estava falando. A vinha representa o reino de Deus, e não é difícil entender isso, porque no versículo 43 Jesus diz, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, depois de falar da vinha ser tirada. Então se a vinha é o reino de Deus, quem é o dono da vinha? Deus. Então, o proprietário da vinha é Deus, a vinha é o seu reino, e ele arrendou, confiou a sua vinha a um grupo de pessoas. Quem foi esse grupo de pessoas? A nação de Israel. Em todo o Velho Testamento, ele é tratado como o povo escolhido, separado dentre as nações. Deus fez uma aliança com Abraão, o principal patriarca dessa nação, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo, eu não quero apenas tratar vocês como um povo especial. Eu quero fazer de vocês um instrumento especial, porque eu quero abençoar todos os povos da terra. Deus nunca teve plano ou propósito para um povo. Deus queria que esse povo fosse o instrumento para que ele fosse levado para todos os outros povos. Mas a nação de Israel se sente especial, exclusiva, se orgulha a respeito disso, mas nunca cumpriu o propósito de tocar as outras nações. Ao longo do caminho ele começa a enviar servos, cobrando deles a entrega dos frutos. Que frutos estamos falando? Se a vinha é o reino de Deus, estamos falando de algo na dimensão espiritual. E é lógico que os profetas cobravam deles uma resposta espiritual. O que é que eles fizeram com os profetas? A mesma coisa que Jesus está falando aqui a respeito dos servos. Em Mateus 23, lá no versículo 37, Jesus olha para Jerusalém e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Esses servos simbolizam os profetas que ao longo de todo o Velho Testamento trazem uma mensagem de cobrança do dono da vinha, mas são não apenas desmerecidos e ignorados, mas foram maltratados. Nós não temos o relato na Bíblia de como trataram todos os profetas de forma clara, mas alguns deles nós temos relatos históricos. Isaías, por exemplo, diz a tradição, foi cerrado pelo meio. E há uma menção disso em Hebreus no capítulo 11. Nós sabemos que eles nunca deram ouvidos aos servos que Deus enviou para cobrar. A verdade é que Deus chega ao ponto de dizer, eu vou enviar o meu filho. Não respeitaram meus servos, talvez meu filho eles respeitem. E aqui Jesus já estava anunciando de antemão que a nação de Israel iria não apenas ignorá-lo, mas matá-lo. João escreve lá no capítulo 1 e diz acerca de Jesus, a partir do verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, o plano de Deus não se encerra com a falha dessa nação de Israel em corresponder ao plano e ao propósito de Deus. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome, os quais não foram gerados da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E há um momento no plano e no propósito de Deus, onde a nação de Israel é colocada de lado. Logo depois Jesus dizer, chorando sobre Jerusalém, 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 que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados, ele diz, eis aí abandonada é a vossa casa. Nesse momento, Israel é colocado de lado no plano de Deus. Nós não podemos chamar isso de uma rejeição permanente, porque Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, que se a diminuição deles redundou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Mas eu não quero entrar nos elementos escatológicos da restauração desse povo. O importante é nós entendermos que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Ele diz, através da sua linhagem, todas as famílias da terra serão abençoadas. No mínimo, nós podemos olhar e dizer, bom, Cristo é da linhagem de Abraão
e através dele as nações têm sido abençoadas. Mas eu entendo que a promessa envolvia mais do que apenas a vinda do Salvador. Quando os judeus estavam se orgulhando, Jesus disse, vocês ficam dizendo que são filhos de Abraão. Nós precisamos entender, na verdade, nós temos essa palavra sendo liberada por João Batista. Ele diz, dessas pedras, Deus pode tirar filhos a Abraão. Em outras palavras, a mensagem de Deus era, vocês não têm noção de onde eu vou tirar o cumprimento da promessa. Deus tinha dito a Abraão, a sua descendência será como a areia do mar. Mas Deus também disse para ele, a sua descendência será como as estrelas do céu. Deus estava dizendo, eu vou te dar uma linhagem terrena. A areia do mar fala disso. Mas Deus também estava dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial. Paulo escreve aos Gálatas, uma igreja de gentios, para dizer que nós, os gentios, também somos filhos de Abraão, mas nós somos os filhos da fé. Então há um momento onde Deus deixa de tratar só com a linhagem natural de Abraão, e ele começa a tratar com os filhos da fé. É nessa mudança de povo, de grupo com quem Deus está lidando na terra, que nós precisamos entender a declaração de Jesus. Não se trata apenas de Deus olhar para um grupo e dizer, não fui mais com a sua cara, eu cansei de vocês, agora quero outro. Jesus claramente está dizendo, a vinha foi confiada e vocês não corresponderam à altura, então a vinha está sendo tirada de vocês, porque eu preciso de um povo que corresponda, eu preciso de um povo que entregue os frutos. E esse é o ponto que eu preciso chamar a sua atenção dentro do texto e dentro dessa parábola. Aqui na minha Bíblia eu tenho grifado essa frase do final do versículo 34, para receber os frutos que lhe tocavam. Essa é a razão pela qual ele envia os servos. Essa é a razão pela qual ele envia o seu próprio filho. Com qual propósito ele havia arrendado a vinha? Ele esperava os frutos. E o tema da minha mensagem hoje é entregando os frutos. Deus, diferente do que a nação de Israel fez, brincando de reino de Deus na terra, Deus nunca esteve de brincadeira. Ele tem um plano sério, ele tem um projeto sério que diz respeito à redenção de toda a humanidade. E quando ele olha para um grupo brincando de reino de Deus, ele diz, vocês não estão levando a sério, eu não posso contar com vocês. Então, a Bíblia diz que na mudança de grupo de lavradores, de um segundo, e esse representa justamente os gentios, a Bíblia diz que os líderes dos judeus entenderam que era deles, Jesus falava, Jesus está condenando o primeiro grupo, mas está elogiando o segundo. Aliás, ele anuncia a igreja dos gentios antes dela começar, já liberando uma palavra profética de que nós vamos cumprir o nosso propósito, de que nós um dia vamos entregar os frutos. O reino de Deus seria vivido na sua plenitude, porque o segundo grupo, diferente do primeiro, não negligenciaria o propósito pelo qual algo tão grande, tão ousado lhe foi entregue. Então ele diz que nós entregaríamos os frutos. Quando nós olhamos para essas verdades da palavra de Deus e começamos a entender esse desenho, o próximo passo, depois de entender o significado da parábola, é conseguir entender as lições objetivas da parábola. Então vou repetir o que eu já falei. Há uma expectativa divina a respeito dos frutos. Mesmo quando Jesus é enviado, Isaías 53:11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ninguém se engane. Deus tem um interesse muito claro em estabelecer o seu reino na terra. E ele sempre esperou os frutos. Ele sempre esperou o resultado do seu investimento. Deus está atrás dos frutos. Depois que nós reconhecemos isso, nós precisamos olhar e identificar uma outra mensagem clara na parábola. A desobediência dos que não frutificaram e, consequentemente, o juízo que receberam por conta da sua desobediência, o que incluiu serem substituídos por outras pessoas que fossem confiáveis. Isso vai nos mostrando não só o quão intenso e obstinado é o desejo que o dono da vinha tem a respeito dos frutos, mas que ele está disposto a mexer em tudo que for necessário ao longo do caminho, para que esse seu desejo se cumpra e para que esse seu desejo se concretize. Vale ressaltar mais uma vez o que eu já falei, a palavra profética sobre o novo grupo. Nós já iniciamos a nossa fase como igreja dos gentios, debaixo de uma palavra do Senhor Jesus, de que a gente ia cumprir a nossa missão. Agora, o que eu e você precisamos entender é que a entrega dos frutos, ela é a soma, ela é a combinação da obediência daqueles a quem o reino de Deus foi confiado, com a satisfação de uma expectativa divina.
Essas duas coisas talvez seja o ponto principal. Unir a expectativa, o desejo e o propósito estabelecido da parte do próprio Deus, com a necessidade de responsabilidade da nossa parte e entender por que a vinha nos foi confiada e corresponder com o desejo e o anseio dele. Então, tendo explicado aqui o significado da parábola e as lições principais, eu e você precisamos ter em mente, essa não foi a única vez que Jesus tratou do reino de Deus usando a figura de uma vinha. Em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1, ele fala do reino de Deus como uma vinha. Ele fala de trabalhadores que foram contratados para a vinha. Ele fala da recompensa do trabalho de cada um deles que estava envolvido nisso. Então, algo que eu e você precisamos ter em mente. Deus claramente está olhando para a terra, com um sonho, com uma intenção, com um projeto eterno de redenção do mundo. E Ele não apenas convidou eu e você para simplesmente reproduzirmos a mentalidade ou o comportamento que a nação de Israel um dia teve. Nós somos o povo escolhido. O que eles fizeram com isso? Levantaram o nariz, se sentiram melhores do que os outros e tentaram guardar Deus exclusivo para Ele, como povo, como nação, sem reparti-lo com a terra. Agora eu quero te perguntar, quando nós olhamos para a igreja, será que muitas vezes não existe uma certa réplica desse sentimento ou desse comportamento? Graças a Deus que eu sou parte do povo escolhido de Deus. E os perdidos, ninguém verbaliza isso, mas a forma de viver de muitos é mais ou menos assim, os perdidos que se lascam. O importante é que eu estou na elite, o importante é que eu estou no grupo que está bem na fita, vai para o céu. E muitas vezes nós começamos a achar que Deus é a exclusividade de nós. E que o que Ele queria é que a gente apenas estufasse o peito e se achasse melhor do que os outros, em vez de servir ao propósito dEle de alcançar os outros. Eu estou aqui hoje com um claro propósito de colocar uma pedra no seu sapato, de incomodar você a respeito da forma como nós muitas vezes estamos vivendo o cristianismo. Assim como Deus não queria a nação de Israel brincando de reino de Deus na terra, Ele também espera que eu e você, como igreja, possamos entender que de nós a expectativa não mudou, talvez até aumentou. Porque agora Ele está olhando para um grupo que tem tudo para entregar os frutos. Então Ele espera de nós um comportamento diferente, uma atitude diferente. Eu sei que quando olhamos e tratamos para a igreja, no aspecto coletivo, há uma promessa de que nós entregaremos os frutos, coletivamente. A união de toda a igreja dos gentios na terra, em todos os séculos, em todos os tempos, nessa era da nova aliança que vivemos. No final das contas, nós vamos cumprir aquilo que se espera de nós, coletivamente. Agora a pergunta é, individualmente? Será que enquanto a gente vê esse grupo se movendo na direção do cumprimento do propósito, cada um de nós como indivíduo, pode se assegurar de que nós também estamos cumprindo esse sonho, essa vontade, essa expectativa de Deus? Alguém pode ser parte de um time que está jogando brilhantemente e ele, dentro daquela equipe, jogando pessimamente. Ele pode estar percebendo que o coletivo está indo bem, mas ele pode imaginar que o técnico está de olho e dizendo, talvez você esteja prejudicando o coletivo e eu tenho que mexer com você. Então a pergunta a ser feita é, Deus trabalha com substituições só em termos de grupo, coletivamente falando, quando o primeiro grupo de lavradores não cumpre o propósito dele e ele resolve escolher um segundo a quem seria entregue a vinha? Ou será que esse Deus também trabalha com substituições individuais? Ao longo da Bíblia nós vamos perceber não só substituições de grupos, mas também de indivíduos. Quando Saul falha no plano e no propósito de Deus, o Senhor olha para ele e diz, eu já escolhi um homem que me leve a sério, que faça aquilo que eu estou esperando. Você está fora, Davi será levantado no seu lugar. Esse é um de vários exemplos que nós podemos dar. Depois que Judas falha no cumprimento do seu papel e do seu chamado, os apóstolos se reúnem, fazem menção de uma palavra profética que está nos Salmos e diz, tome outro o seu encargo. Porque quando alguém como indivíduo, o corpo, a coletividade dos apóstolos estava se movendo na direção certa, mas um do grupo falhou. Quando um indivíduo falha, Deus olha e diz, eu te substituo. A coisa vai acontecer com ou sem você. Você teve o privilégio de ser chamado e convidado para ser parte de um grupo que coletivamente vai dar os frutos, mas se individualmente você não responde, eu saco você fora, eu substituo você. Porque o reino de Deus na terra não vai emperrar
por causa de você. Essa é a mensagem que Deus está dizendo. E nós precisamos, de forma honesta e clara, considerar que isso não é apenas coisa do Velho Testamento, ou só dos dias do livro de Atos, quando a igreja está se definindo. Em Apocalipse, no capítulo 2, há uma mensagem claramente dirigida ao anjo ou ao mensageiro da igreja de Éfeso. O Senhor diz para ele, se você não se arrepender, eu vou tirar do seu lugar o seu candeeiro. O que é que Deus está falando de forma figurada? Em Apocalipse 1, João vê 7 candeeiros de ouro e 7 estrelas. O anjo que o orienta na visão diz, os 7 candeeiros são as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas são os anjos ou os mensageiros, aqueles são os responsáveis pelas igrejas. Então agora ele está falando ao anjo da igreja de Éfeso, a quem foi entregue um dos 7 candeeiros. O Senhor disse, se você não se arrepender, eu removo do seu lugar o candeeiro. Deus está dizendo, a igreja que eu te confiei, eu tomo de volta. Sabe por quê? Porque Deus não pode se dar o luxo de ver o seu plano coletivo parar pela irresponsabilidade ou negligência de indivíduos. E quando nós olhamos para essa mensagem, pastor, o tom está sério, eu estou aqui para tocar o terror mesmo. A minha intenção hoje não é outra. Eu falo isso debaixo do temor do Senhor. Nós não podemos nos dar o luxo de brincar de reino de Deus na terra. Fomos chamados para ser parte de um povo que frutifica. Fomos chamados para ser parte de um povo que entrega a Deus os frutos. Agora, eu sei que os frutos na vida cristã não se limita apenas à multiplicação. Mas, obviamente, não exclui o ganharmos almas e nem o cuidarmos bem delas. Porque muitas vezes alguns dizem, não dá para falar que fruto é só ganhar gente para Jesus, só cuidar das pessoas. É verdade que não dá para dizer que seja só isso, mas não tem jeito de tirar. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho numa condição. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único. Quando Jesus entra na terra, ele entra como um Filho único. Romanos 8,29 diz que aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou, a fim de que sejam conformes à imagem de seu Filho Jesus. A Bíblia diz assim, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus entra na terra como filho unigênito, com um propósito, se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. O que é que você acha que Jesus veio fazer? Em João 12,24 ele disse, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Do que Jesus está falando? Obviamente de si mesmo. O contexto de João 12 fala de Jesus não se afastar do propósito pelo qual ele veio, que era ir à cruz e morrer por nós, viabilizar a redenção. Então ele está dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus está falando dele como filho unigênito. Ele disse, se eu não for à cruz, se eu não pagar o preço que se espera de mim, jamais haverá a multiplicação que o Pai sonhou. Mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus está trabalhando a ideia de fruto como a multiplicação de filhos de Deus na terra. Então, se por um lado a frutificação de vida cristã não se limita a isso, obviamente não exclui. Pelo contrário, nós temos que dar uma certa importância. O livro de Hebreus fala de Jesus, depois da morte e ressurreição, se apresentando diante do Pai. E há uma menção de um texto, uma profecia messiânica. O livro de Hebreus diz que quando ele chega, ele diz, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Qual eram os frutos em questão? A reprodução de outros filhos de Deus nessa terra. Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz, ide, faça discípulos das nações, batizem eles, ensine eles a guardar os meus mandamentos. O que ele esperava de nós? Que a gente se multiplicasse. Mas de alguma forma nós temos decidido viver o evangelho focado só naquilo que diz respeito a gente. E sem que a gente perceba, nós estamos reproduzindo o orgulho, a exclusividade, a negligência e o egoísmo que a nação de Israel manifestou na história. Motivos que os levou a serem colocados de lado. Mas muitas vezes estamos fazendo isso como se Deus jamais fosse olhar para mim e para você, dizendo, continue falhando e você nunca será substituído. Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Esther fazia parte do povo hebreu. Foi levantada como rainha num império mundial, quando a Média e a Pérsia unidos substituíram Babilônia, sucederam Babilônia e agora estão governando o mundo dos seus dias. Havia uma conspiração para tentar destruir a semente ou a linhagem de Abraão, que era o povo hebreu, através do qual Deus tinha uma promessa.
De repente, Esther parece ser um dos últimos recursos para recorrer ao rei e tentar aplacar aquela situação. Então seu tio Mardoqueu manda um recado para ela e diz: olha, você precisa entrar diante do rei, você precisa interceder por nós. Qual a resposta de Esther? Ela diz: se eu entrar sem ser chamada, a menos que ele me estenda o cetro como sinal de favor, eu posso morrer. Basicamente ela está dizendo: eu não estou empolgada com a missão, porque a missão pode significar um grande sacrifício da minha parte. Sabe o que seu tio responde para ela? Esther capítulo 4, versículo 14. Se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Sabe o que Deus está dizendo? O que o tio dela está dizendo? Deus não depende de você, garota. Se você falhar em cumprir o propósito dele, ele te substitui, ele arruma outra pessoa para que o plano coletivo não pare. Mas ele olha para ela e pergunta: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a ser rainha? Em outras palavras, ele está dizendo: você acha que Deus te deu isso tudo a troco de nada, menina? Você acha que Deus queria que você simplesmente estivesse num spa permanente, vivendo a realeza, apenas para que você desfrute isso de forma egoísta, sem servir ao propósito dele? Em outras palavras, esse tio que ocupa um papel de pai adotivo está dizendo: aonde você está com a cabeça, garoto? Porque quem ama e se importa de vez em quando tem que falar nesse tom. E é por isso que eu estou falando com vocês dessa forma. Nós não temos o direito de olhar para o lugar de bênção onde Deus nos colocou e dizer: está tão confortável que eu não quero arriscar o meu conforto por nada. Mardoqueu disse: se você se calar, Deus arruma socorro de outra parte. Mas você vai negligenciar o propósito que ele tinha para você? Nós não podemos nos permitir viver como o primeiro grupo viveu, e nem apenas pegar a carona na coletividade daqueles que estão cumprindo o plano e o propósito de Deus. Não, pastor, nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça, onde Deus não rejeita as pessoas. Imagino que foi isso que ele disse em Apocalipse 3,16, quando diz: vomitar-te-ei da minha boca. Nós precisamos entender e compreender: uma missão nos foi dada e algo é esperado de nós, algo é esperado de mim e de você. Deus nos permitiu, enquanto estamos nessa terra, sermos abençoados, prosperar em todas as áreas, ter alegria e realizações no nível familiar, no nível emocional, no nível material. Ainda recebemos bênçãos espirituais que sobejam, mas nós não temos o direito de achar que podemos viver focados só no nosso próprio umbigo, para nós mesmos, e não corresponder com Deus e com aquilo que Ele espera de nós. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está gostando, diga amém. Mas esse mesmo Deus que trata disso tudo de forma tão séria, também tenta chamar a minha e a sua atenção para algo que eu e você também não podemos deixar de ter em mente ou de ter em vista. Aqueles que cumprem o seu propósito não apenas não serão substituídos, mas serão honrados, serão recompensados. E nós não podemos simplesmente pensar, se colocando agora no lugar de Esther, que o risco de perder a alegria, o conforto, o prazer daquela corte, seja algo que possa se comparar com aquilo que nos aguarda, se nós cumprirmos o mandamento de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, quando ele chega ali a partir do capítulo 10, depois entra no 11, e ele vai falando do que ele passava para pregar o Evangelho. Dá um desespero na gente que nem passou, só está ouvindo ele falar. Imagina o que seria estar no lugar dele. Mas a mesma epístola, ele diz no capítulo 4, no versículo 17, porque a leve e momentânea tribulação não podem se comparar com o eterno peso de glória. Ele está dizendo que está do lado de lá é maior. Não se deixe enganar buscando um conforto momentâneo que sacrifique um prazer, uma conquista, uma realização, um galardão e uma recompensa eterna. Em Romanos 8,18 ele fala isso de uma outra forma. Eu tenho para mim por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifestada. Obviamente ele não está falando apenas de circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, mas de coisas que ao professarmos a fé, nós teremos que encarar e lidar, que se opõem aos nossos valores, que geram desconforto e muitas vezes a própria missão. Paulo chegava ao ponto de dizer, e ele afirma isso aos presbíteros da igreja de Éfeso em Atos 20,
Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Nosso Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, nada é mais importante, nem a minha própria vida se compara com cumprir aquilo que me foi confiado, aquilo que é esperado de mim. Então, nós precisamos ter a mentalidade correta. Nós precisamos ter uma mentalidade responsável para com Deus. Entender que a missão, ela precisa ser cumprida, mas que o sacrifício momentâneo significa uma recompensa eterna. Eu fico tentando imaginar o que será aquele dia, quando cada um de nós estará diante do Senhor para receber galardão e recompensa. Nenhum de nós precisa trabalhar competindo com ninguém, apenas cumprir o plano e o propósito de Deus para si. A recompensa não é determinada pelo quanto cada um trabalhou, mas por quanto nós somos fiéis naquilo que nos foi dado ou naquilo que nos foi confiado. Eu não sei você, mas eu vivo minha vida cristã em função desse dia final. O dia em que eu quero olhar para aquele rosto sorridente do Senhor, olhando para mim dizendo, servo bom e fiel, entra. Agora a Bíblia fala de um servo que é chamado de mau e negligente. E é chamado de mau e negligente por quê? Porque não cumpriu o que ele esperava, não foi responsável, não agiu à altura. Para esse ele não vai estar sorrindo, para esse não haverá elogio. As palavras de Jesus é, amarrai-o e lançai-o fora nas trevas exteriores. O que você acha que Jesus está dizendo? Só de alguém que quer ficar de castigo à noite, dormir no quintal? Que a palavra trevas exteriores significa isso? Ou ele está falando de uma punição eterna para quem deliberadamente viveu desobediência ou negligência? Nada se compara com a gloriosa recompensa que nos aguarda se o servirmos. Mas também nada pode ser tão terrível comparado a uma atitude de deliberada desobediência e negligência com o nível de juízo que aguarda os que trilharem dessa forma. Portanto, eu quero lembrar você que a gente não precisa ser muito inteligente para entender a escolha que precisa ser feita. A escolha de corresponder com Ele, a escolha de poder honrá-lo. O tempo todo o Senhor fala a respeito de recompensa. Ele sabe que de alguma forma, eu e você precisaríamos de um certo incentivo, de um certo combustível dentro de nós. Em Apocalipse 22, 12, o Senhor Jesus diz, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Haverá um dia extraordinário de recompensas. Outro dia alguém falou, pastor, e as pessoas às vezes não conseguem entender quando alguém tem um chamado e decide se doar aquilo. Ele falou, o senhor acha que você escolheu mesmo a melhor carreira? Eu falei para ele, outro dia eu vi uma camiseta de alguém e estava escrito algo mais ou menos assim, vamos tentar traduzir isso. Servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Agora, engana-se quem acredita que Deus vai apenas nos injustiçar nessa terra. Não existe plantio sem colheita. Ninguém semeia com lágrimas para ter uma colheita diferente do que a Bíblia diz, de uma colheita de alegria. Mas muito mais do que qualquer recompensa momentânea, muito mais do que qualquer honra terrena ou passageira, muito mais do que qualquer retorno que nós possamos ter nessa era ou nesse mundo natural. Aquele dia de recompensa. Quando eu e você estivermos diante de um Deus, que Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Quando nós estivermos diante desse Deus, no dia de recompensa, tudo que eu e você nesse momento podemos chamar de sacrifício, terá valido a pena. Quando Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ficaria ele só. Ele está dizendo, se eu decidir não me sacrificar, não existe multiplicação. Eu quero te dizer, a igreja de Deus na terra, o reino de Deus na terra, não multiplica sem sacrifício. Você não vai ser alguém que vai fazer diferença no mundo que vive gerando outros filhos para Deus, ganhando pessoas sem sacrifício. Mas muita gente está esperando aquele momento da vida que ele não tenha mais nada de importante, entre aspas, para fazer, para ver se ele dá uma atenção ao plano e ao propósito de Deus.
Nenhum de nós vai frutificar sem a mentalidade de sacrifício. Outro dia perguntei para ele, por que você está mudando da sua igreja para nós? Não, porque lá botavam muita pressão na gente para trabalhar. Acho que eles pensavam que a gente era um exército de formiga. Eu falei, não estou nem entendendo você lançar mão dessa figura, que é um exemplo bíblico, para confrontar o preguiçoso. Provérbios 6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Agora, você está fazendo uma comparação com o exército de formiga como se fosse algo ruim, quando Deus está tratando como se fosse algo bom? Eu falei, se você está saindo de lá para vir para cá, esperando conforto e que a gente não te incomode a trabalhar, eu já te aconselho a pular essa etapa e correr a achar outro lugar. Porque eu espero ser um instrumento de Deus para te perturbar, até que você entenda a responsabilidade de frutificar. Gente, não dá para a gente pensar que vida cristã é a gente se achar melhor do que os outros, o povo escolhido no sentido do privilégio de só ficar recebendo. Mas normalmente esse é o comportamento. Quando Jesus sobe naquele monte onde ele se transfigura, o que é que Pedro fala para ele? Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para o Moisés, outra para o Elias. Nós ficamos no relento, nós nem precisamos de tenda. Vamos morar aqui. Quando ele está falando de fazer tenda, é isso. Para quem ir embora daqui? Aqui é o lugar onde a glória está. Aqui nós estamos cheios de Deus. Aqui está gostoso, aqui está bom. Enquanto Pedro está falando, uma voz do alto diz assim, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, cala a boca, Pedro. Ouve o que ele quer de você. Sabe o que Jesus disse? Nós vamos descer. Por que eles têm que descer? Porque lá embaixo tem um homem com um filho endemoniado precisando de ajuda. Deus está dizendo, eu não quero vocês acampados no alto do monte, bebendo da glória, esquecendo que existe um mundo necessitado. Aqui vocês recebem combustível com um único propósito. Desça o monte, cumprir a sua missão. Desça o monte, fazer o seu papel. Mas quando eu fico pensando nesse dia final, talvez não tenha nada que mova tanto a minha vida como imaginar esse dia. O que é estar diante de Deus? Como será esse dia? A Bíblia não é clara? E mesmo se fosse, no sentido de tentar nos dar detalhes, acho que seria impossível a gente conseguir mensurar o que de fato estaria sendo retratado. Mas como muitas vezes Deus usa figuras que cabem no nosso consciente humano, eu fico às vezes tentando imaginar, será que vai ser desse jeito? Será que vai ser daquele outro? Mas existe uma cena que ela me faz pensar muito na possibilidade de que possa ter um elemento parecido nesse dia de prestação de contas. É uma cena que eu vi numa reportagem. Ela hoje talvez seja uma das coisas que mais caibam na minha mente quando eu fico tentando imaginar o que pode ser esse dia de recompensa. E antes de passar esse vídeo dessa reportagem, eu quero só rapidamente resumir a história de quem é o homem na reportagem. Nicholas Winton, um britânico que nasceu em 1909 e morreu em julho de 2015. Tem sido chamados por muitos de o Schindler britânico. Porque na Segunda Guerra Mundial, eu acredito especificamente ali por 1939, ele chegou a salvar 669 crianças que teriam sido destinadas aos campos de concentração, principalmente na Tchecoslováquia. Ele começou a se mobilizar e ele foi lutando incansavelmente para livrar essas crianças daquilo que os nazistas estavam intencionando fazer com eles. Esse homem nunca falou nada para ninguém do que fez. Na verdade, por mais de 50 anos, o que ele fez ficou em segredo. Até que um dia Gretchen, sua esposa, descobre no sótão da sua casa uma pasta que continha toda a lista de crianças, nome, fotos, registro dos pais, contatos, que ele havia se mobilizado para salvar, e aquele trabalho humanitário nunca foi conhecido. Obviamente a mulher, surpreendida com a nobreza do seu esposo, botou a boca no mundo. E a notícia, quando ele já era bem velho, corre o mundo. Ele foi chamado para um programa de televisão. Se o vídeo estiver no ponto. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem.
o presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Eu vou repetir o que eu falei antes. Eu não sei como será o dia de recompensa. E a Bíblia não é clara sobre detalhes. Mas se existe hoje uma cena que a minha mente não consegue deixar de pensar, é imaginar um dia, no meio de um grande auditório, o Senhor Jesus dizendo: aqueles de vocês que tiveram a vida salva através do meu servo Luciano, fique de pé. Além do sorriso do Senhor, pensar não apenas em crianças que puderam crescer e viver um pouco mais na terra, pensar em gente que teve a sua eternidade garantida por um sacrifício que nem poderia ser chamado de sacrifício, comparado ao sacrifício maior já feito por Jesus, ou comparado ao que isso significa para a vida dessas pessoas. Cada vez que na minha mente eu lembro dessa cena e dessa reportagem, de alguns anos atrás, Nicholas Winton morreu há 4 anos atrás, eu fico imaginando o que vai ser aquele dia. E a hora que eu começar a ver a multidão que eu espero ver de pé, eu creio que cada fibra do meu ser vai gritar: valeu a pena. Valeu a pena. Nós não temos o direito de nos deixar se entreter com uma mentalidade que interpreta Deus como exclusividade nossa, para que egoístamente, orgulhosamente, a gente o desfrute, sem compartilhar. A mensagem bíblica é muito clara, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de pensar no que é o Senhor Jesus dizendo: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa. Nossa missão como igreja não é outra. Jesus diz: faça discípulos, batizem eles, ensinem eles. Alguém disse outro dia: eu fico incomodado quando vocês ficam pegando no pé da gente para trabalhar. Eu falei: você nunca vai ter descanso, porque naquele dia de prestação de contas, talvez eu aproveite para dizer para Deus: fulano, se é que você vai estar lá, foi advertido contínuas vezes para fazer o que eu fiz, e ele se recusou. Nós não podemos brincar de reino de Deus. Deus tem nos confiado algo. Isso vale para nós como igreja do Senhor em toda a terra. Isso vale para nós
como igreja local, comunidade Alcance em Curitiba. Isso vale para nós, como cada célula que é parte dessa igreja, mas isso vale para nós, como indivíduos que somos. E mesmo que o time esteja jogando bem, se eu e você não estivermos nos movendo como deveríamos, nós podemos ser substituídos por gente que o faça. E não acredito que esse seja o desejo de Deus. Aliás, Deus nunca chega a esse ponto sem dar chance, oportunidade, sem insistir. Porque na verdade não é Ele que desiste da gente, é a gente que esgota as oportunidades que Ele oferece. Muitas vezes Paulo falava com rogos. Quando em Romanos 12 ele diz rogo-vos, a palavra rogar é implorar. Quando Paulo diz rogo-vos, eu imagino um Paulo mais ou menos assim, de joelho, com a mão junta, dizendo, gente, pelo amor de Deus. E é isso que eu quero fazer para você nessa manhã. Eu rogo, como pastor, como líder dessa casa, eu te imploro, em nome do Senhor Jesus, não viva para você mesmo. O que me incomoda não é só que tão poucos de nós estejamos dando frutos. É a campanha que tem que se fazer para num dia de batismo como do sábado que vem, você vir se alegrar. O desinteresse de não só não trazer, mas nem conseguir se alegrar com aqueles que foram trazidos, só mostra o estado do nosso coração. E algo tem que mudar. Minha mensagem hoje tem um propósito. É chacoalhar você com força e te chamar a se arrepender diante de Deus e consagrar sua vida a Ele. A poder entender que o chamado não é só ser povo especial, é ser parte de um povo útil que ajuda Deus a alcançar todos os que são especiais aos olhos dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé e orar. Feche os seus olhos. Eu quero nesse momento te encorajar a responder, não para mim, não para alguém à sua volta, mas ao Espírito Santo de Deus. Qual é o nível de resposta que você tem dado ao dono da vinha? Qual o nível de compromisso que você tem vivido com o reino de Deus? Qual o nível de consciência que você tem se permitido ter? De que nós não somos só povo escolhido para ser abençoado, mas para transbordar a bênção. Deus disse para Abraão, isso valia para toda a linhagem dele, inclusive eu e você, os filhos da fé. Deus diz, eu te abençoarei. Mas ele nunca parou aí. Ele diz, eu farei de ti uma bênção. Eu quero que você fale com Deus. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Ele está falando com você. Talvez seja o momento de dizer, Senhor, eu reconheço a minha negligência, a minha falta de frutificação, ou mesmo você que já esteja frutificando. Dizer, Senhor, eu reconheço que eu posso ir além. Eu posso fazer mais. Não é um líder pedindo a você uma ajuda para fazer uma igreja local crescer. É Jesus, o cabeça da igreja, instruindo todos os seus discípulos a respeito do reino dele e do que ele espera nessa terra. Quanta gente ainda não teve o privilégio de ter um encontro com Cristo ou conhecê-lo? Quanta gente precisando de mim e de você? Espírito Santo, por favor, se o Senhor não fizer algo além da nossa razão, não haverá resposta. Não a que o Senhor precisa. E nós clamamos nesta manhã, traz consciência espiritual, traz despertamento, abre os nossos olhos. Nós nos arrependemos como igreja pela negligência da nossa missão, mas ao mesmo tempo manifestamos gratidão pelo teu amor, que continua lutando, insistindo para nos despertar, enviando seus servos, dando oportunidades, trazendo advertências, despertando, provocando, instigando cada um de nós. Como não reconhecer teu grande amor por trás disso? E como não permitir que esse amor nos constranja ainda mais?
Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, suplicando graça, graça nessa manhã.